Bitcoin segue em zona de risco. Após um final de semana um pouco tenso para o Bitcoin, chegou a cair abaixo de 65K. Hoje estamos tendo uma boa recuperação. Mas a real, o que todos querem saber, será que o Bitcoin vai conseguir encontrar força no meio desse cenário caótico, o petróleo subindo, S&P 500, Nasdaq caindo e o Bitcoin está tentando se manter firme acima dos 60K diante desse cenário. E no vídeo de hoje eu quero estar analisando com vocês, tentar entender se essa queda que estamos tendo agora está sendo diferente daquela queda que o Bitcoin perdeu os fundos dos 80K e trouxe o Bitcoin aos 60. Será que essa queda de agora é diferente? É uma oportunidade para nós voltar a comprar? Ou de fato formamos apenas um pullback para trazer mais quedas agora? Vamos perder os 60K, vamos voltar às regiões dos 40K, quem sabe, ou ali muito próximos disso. Então no vídeo de hoje eu vou estar analisando essas probabilidades e essas possibilidades aí junto com vocês. Mas antes me digam, vocês estão operando sobre efeito de pânico ou euforia? Com medo ou ganância? Se você identificar esses dois sentimentos, eu tenho certeza que vocês vão se diferenciar da grande maioria dos investidores que investem, mas perdem dinheiro. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro e por aqui nós alinhamos a análise técnica e a análise de sentimento do mercado de uma forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. Então, como de costume, eu já vou estar analisando o Bitcoin aqui com vocês de uma maneira rápida, sem vinheta e sem mais enrolação, que a gente já se estendeu demais aqui. Ó. Vamos começar, eu quero começar com vocês trazendo um padrão gráfico que eu já havia dito que o Bitcoin estava preso, né? O Bitcoin estava nessa cunha ascendente de alta no tempo gráfico de 4 horas. Eu havia falado para vocês, para quem me acompanha aqui nas minhas redes sociais, inclusive se você não me segue lá, monetize seu dinheiro underline no Instagram, eu vou deixar o link aqui do Instagram, do TikTok, todas as minhas redes sociais aqui embaixo, me segue. Eu já havia alertado essas possibilidades no meu outro vídeo também no YouTube. O Bitcoin estava preso nesse padrão de alta, né? Essa cunha ascendente de alta que ela tem a maior probabilidade de romper para baixo. Quando o Bitcoin atingiu essas regiões acima, eu disse que existia uma boa probabilidade de um possível reteste nas regiões abaixo que perdesse esse canal para baixo, porque, via de regra, esse canal tende pelo menos a 60, 70% de chance de romper para baixo. E, de fato, foi o que aconteceu. Ele encontrou uma certa resistência aqui e acabou devolvendo boa parte da alta, né? E formou basicamente, aí perdeu essas médias nesse período aqui do 4 horas, que são médias importantes, não conseguiu se manter acima, fez apenas esse falso rompimento aqui e acabou devolvendo a boa parte da alta. E agora estamos trabalhando abaixo desse canal. Buscamos as regiões de 65 mil dólares, que era um dos primeiros alvos que eu havia também dito no meu vídeo anterior, que seria as primeiras regiões, que seria essa região aqui que estamos agora, que o preço voltou. Segunda região, essa região de 62 mil dólares e a última, obviamente, dos 60. Essa região aqui dos 62 mil dólares, para mim, é a região mais importante. Eu já vou passar para vocês. Vamos lá. A perda desse canal, que eu deixei marcado para vocês agora, formou-se um canal, um outro padrão semelhante, né? Essa cunha ascendente de alta. Essa cunha ascendente, esse canal de alta, né, que tem a maior probabilidade de fato de romper para baixo também, foi formado após a queda do preço. E o Bitcoin segue preso ainda nessas regiões. Então, o que seria interessante? O Bitcoin ele precisa encontrar força nesse momento, nessas regiões que estamos agora, para vir, quem sabe, buscar novamente a base, né? Na verdade, o topo desse canal de alta. Lembrando que esse canal de alta também tem a maior probabilidade, de fato, de romper para baixo. Existe a maior probabilidade, não é certeza, não é um fato, mas existe sim uma maior probabilidade de romper para baixo. Então, isso requer atenção. Então, ao meu ver, seria interessante que o Bitcoin, quem sabe, fizesse um pullback até essas regiões aqui, próxima dos 70 mil dólares, que são onde está as médias nesse período aqui do 4 horas, e de fato perdesse novamente essa região aqui e voltasse para as regiões dos 62 mil dólares, que eu acho que é o cenário mais importante, que é o suporte mais importante aqui, ó, no 4 horas o Bitcoin sempre conseguiu manter acima dessas regiões, foi o suporte mais importante aí desse ano, dos últimos meses, inclusive. Então, eu acredito que essa é a última região de suporte importante para o Bitcoin. Se o Bitcoin começar a perder essas regiões, fechar candles abaixo do tempo gráfico de 4 horas aqui, ou de 1 hora já, abaixo dessas regiões, com o sentimento piorando, que eu vou mostrar para vocês na próxima parte do vídeo, eu acho que já vai ser um sinal que o Bitcoin não vai conseguir segurar nessas regiões aqui, que foi os fundos ali próximo dos 60 mil dólares, né? Porém, o melhor risco-retorno nesse momento é o Bitcoin voltando para essas regiões aqui dos 62 mil dólares, um pouco abaixo de 63, né, para ser exato, para tentar captar essa última perda, né? Essa última perda desse canal de alta. A perda desse canal teria como primeiro alvo já nessas regiões aqui de baixo. Seria algo semelhante como uma subida, né? Um pullback até as regiões das médias nesse período ali do 4 horas, próximo 70 mil, e voltasse a perder essas regiões, né? E isso sim poderia trazer o último movimento de pânico, talvez a última oportunidade de compra do Bitcoin nessas regiões. Obviamente, se os indicadores de sentimento estiver positivo. O que eu vou fazer? Eu tenho ainda 30% de caixa. Eu cogito a comprar nessas regiões, caso os indicadores de sentimento estejam favoráveis. Eu vou mostrar para vocês na próxima parte do vídeo se de fato está favorável ou não. Eu volto a comprar nessas regiões. Agora, se de repente eu ver que o preço está caindo, os indicadores de sentimento ainda estão ruins, eu vou guardar
parte ainda desse caixa, esses 30% de caixa, para comprar em um movimento mais forte de queda, em um movimento em que, quem sabe, o Bitcoin venha a perder, né, essa bandeira de baixa aqui do diário, que de fato não se segura nesse último suporte, e quem sabe venha a perder essas regiões. E o alvo dessa bandeira é algo semelhante, se eu pegar aqui em porcentagem, né, basicamente o alvo dessa bandeira seria basicamente essas regiões aqui dos $40.000, $45.000, é o que alguns analistas estão dizendo aí, né, o que alguns criadores de conteúdo estão acreditando, embora na minha visão, que não é o meu cenário base, eu acho mais provável que o Bitcoin encontre força nessas regiões para poder trazer pelo menos um pullback maior, subir para as regiões mais altas aqui, próximo dos $85.000, quem sabe ali próximo dos $90.000, pelo menos esse é o meu cenário, porque os indicadores de sentimento, eu já vou adiantar, eu acredito que está diferente desse movimento aqui, onde o Bitcoin perdeu essas regiões, né? O Bitcoin perdeu esse último canal de alta, de fato o Bitcoin perdeu essas regiões aqui em meses atrás, foi ali acho que em janeiro, né, se eu não me engano, foi ali em janeiro que o Bitcoin perdeu esse canal e trouxe as regiões até o Bitcoin até os $60.000. Eu acredito que esse canal está sendo diferente desse, porque quando eu analiso aqui, primeiro quando eu analiso os indicadores de sentimento. Nesse outro movimento anterior, nós tínhamos praticamente 3 long para cada short. Agora nós temos menos de 2 long para cada short. Então, se eu tiver os índices de longs caindo, menos pessoas abrindo long, mais pessoas abrindo short, eu consigo acreditar que esse é um movimento de oportunidade. Fato negativo, nós tivemos um aumento de open interest significativo nessa queda do preço, né? Então o Bitcoin ele teve praticamente uns 10% de open interest com um movimento de queda do preço. E nós sabemos, eu sempre trago aqui para vocês, que quanto mais open interest houver na queda, a queda tende a ser mais forte. Então quando eu analiso aqui, você pega todo esse movimento de queda que tivemos, né, que o Bitcoin saiu ali das regiões de 71, $72.000, foi alinhado com os indicadores de sentimento de uma forma negativa. Eu tive bastante aumento de open interest. Então isso sim me traz um insight em acreditar que talvez essa queda pode ser um pouco mais bruta, né? Então eu tenho os indicadores de sentimento divididos, eu tenho as pessoas abrindo mais short de fato, né? Eu tenho a taxa de funding até baixa, não está alta, está, ao meu ver, está boa, porém eu tive muito aumento de open interest. Então, nesse momento, o Bitcoin subindo e o open interest cair não é o maior problema. Mostra que de fato as pessoas não estão interessadas na alta, legal. Não tem problema. Agora a questão é, quando o Bitcoin encontrar resistência, igual já nessas médias de 200 período, dou uma hora aqui que de fato já apresenta uma resistência, quando o Bitcoin voltar a devolver, começar a corrigir novamente, se nós tivermos novamente aumento de open interest, eu fico de fora desse movimento de correção. Eu vou aguardar para eu ver uma queda mais significativa alinhado com o open interest. Então, se eu ver o Bitcoin perdendo esse canal aqui do 4 horas, aqui, esse canal que de fato, ao meu ver, vai ser perdido, que seja agora ou daqui a algumas semanas, alguns dias, esse canal vai ser perdido, eu voltaria a comprar nessas regiões de 62, $60.000 se eu tivesse uma queda de open interest significativa, né? Agora, se eu continuar vendo o preço caindo, como foi nessa queda aqui, com esse aumento de open interest, eu fico de fora do movimento, eu não volto. O fato é, esse movimento aqui não está semelhante ao outro. O outro eu tive um aumento de open interest muito maior, essa queda que tivemos aqui no início do ano, né? Que foi praticamente em janeiro, 15 de janeiro. Essa queda que tivemos aqui, nós tivemos um aumento maior de open interest e, de fato, só foi encontrado o fundo ali no 60K quando o open interest voltou a cair, né? Eu vou analisar rapidamente aqui com vocês, tempo gráfico de 4 horas, para ver se eu consigo achar aqui. Foi quando o Bitcoin, de fato, chegou nas regiões ali dos 60K, foi onde teve uma queda muito forte de open interest, ó. Foi essa região aqui, ó. Quando o open interest começou a cair forte, foi quando o Bitcoin encontrou essas regiões aqui, ó, dos 60 mil. Entendeu? Então, essa região aqui foi marcada pelo fundo, porque eu também tive um open interest muito forte caindo. E anteriormente, quando eu estava tendo o preço subindo, estava vendo o preço subir, o open interest subindo, né? O open interest estava subindo forte, o preço estava caindo também. Então, quando há esses movimentos de queda de preço com queda de open interest, a queda tende a ser mais violenta. Então é isso que eu vou estar de olho, é o que vai fazer sentido para mim voltar a comprar. Eu vou estar acompanhando se as pessoas, né, estão interessadas, né, se os grandes investidores, se o open interest está tendo alta ou queda no movimento na medida que o preço vai caindo. Um fato importante, o que ele está trazendo, é esse indicador que eu sempre trago aqui do tempo gráfico de compras das sardinhas. Né? Eu tenho bastante, nos últimos dias, nas últimas horas, eu estou vendo bastante ordem a mercado executadas como venda das sardinhas. Então isso me deixa otimista. Eu vejo o preço, o Bitcoin tendo, sim, de fato, movimento de alta, né? Saiu das regiões 65, foi até os 76, as sardinhas estavam vendendo. Posteriormente, o preço começou a cair, corrigiu, as sardinhas continuaram vendendo. Teve um pullback, começou a subir um pouco, continuaram vendendo. A última vez que elas voltaram a comprar, de fato, foi nesse final de semana, que voltou a ter um movimento de alta e foi alinhado com a queda, isso é negativo, porém elas já estão vendendo novamente. Então eu vejo elas mais negativas, eu vejo elas mais pessimistas que no outro movimento anterior, em que o Bitcoin estava, né, subindo, chegou a próximo dos $98.000. Então, eu vejo elas mais pessimistas nesse movimento aqui, abrindo mais mão das suas posições, vendendo mais interessadas, mais preocupadas, achando que o preço vai cair do que de fato acumulando.
Basicamente, quando eu vejo muita compra das sardinhas, como foi nesse movimento aqui, via de regra, ó, o Bitcoin tende a sofrer quedas mais fortes. Foi quando o Bitcoin atingiu o topo histórico aqui nos 126 mil dólares, as sardinhas voltaram a comprar e serviram de liquidez para os investidores de longo prazo que estavam abrindo mão das suas posições. Aqui é a mesma coisa, elas voltaram a comprar aqui, o Bitcoin começou a devolver parte da alta. E agora, o Bitcoin, o que me parece é que elas estão querendo abrir mão das suas posições, parece que elas estão um pouco mais negativas, é um pouco diferente desse movimento, ou até mesmo desse. Aqui a queda parece ser mais acentuada, e eu acredito sim que esse é um insight interessante. Se eu voltar, se o ativo continuar caindo e elas abrindo mão das suas posições, é outro fato que eu também vou considerar em poder estar comprando mais. Agora, se o Bitcoin voltar a cair com força, chegar nas regiões de 60 mil dólares próximo e elas voltarem a comprar, eu fico de fora do movimento. Então, noto que eu preciso de ter uma confluência dos indicadores para eu poder comprar. Veja bem, eu ainda tenho 30% de caixa. O que eu faria se eu não tivesse essa quantidade, se eu tivesse menos? Eu só esperaria um apocalipse maior. Perdeu 60, 55 mil dólares, 50 mil dólares. Como eu tenho um pouco mais de caixa, 30% ao meu ver é um bom caixa ainda, eu cogito tirar 10, 15% desse caixa para comprar ali próximo das regiões ali, quem sabe 62 mil dólares, até quem sabe com um stop bem curto ali próximo, um pouco abaixo dos 60 mil, caso eu não consiga fazer essa pesca desse fundo, desse movimento de queda. Mas eu faria isso alinhado com os indicadores de sentimento. Agora, se eu não tivesse caixa nenhum, tivesse pouco caixa, eu aguardaria quedas mais fortes. Porque é muito fácil eu chegar aqui e ficar falando que que a gente sempre tem que ter caixa, que eu vou comprar abaixo de 60 porque eu tenho caixa, porque infelizmente, para a maioria dos investidores que começaram a investir agora, eu já fui um desses, hoje eu já sou investidor há mais de 5 anos de cripto, investidor de ativos diversos eu invisto há 10 anos pelo menos, mas quando eu comecei lá atrás, eu com certeza eu não tinha essa mesma experiência de hoje, eu obviamente se eu tivesse num cenário desse, eu não ia ter mais os 30% de caixa, eu já estaria zerado de caixa. Então, se eu tivesse pouco caixa nesse momento, eu aguardaria por um apocalipse maior e eu faria fracionado. Dividiria em 3 ordens ali, quem sabe, 55, 50 e 45 mil dólares. Essa seria a minha estratégia. Vamos lá, para finalizar, o que eu observo? Um dos fatos que eu acredito que o cenário base do Bitcoin não é voltar para as regiões muito abaixo ali dos 60 mil dólares. Eu vejo muito mais liquidez acima. Eu pego o tempo gráfico de 3 meses aqui, nesse indicador aqui, nessa ferramenta do CoinGlass, eu vejo muito mais liquidação acima, muito mais liquidez acima. Abaixo eu praticamente não tenho quase nada. Eu teria ainda um pouco aqui na casa dos 64 mil dólares, talvez seria a última região, entendeu? Aqui até a casa 62 tem alguma coisa, mas é pouco. Então, por isso que eu ainda acredito, quem sabe, num flush para essas regiões, mas a maior probabilidade é que ele volte para regiões assim, ou fazer movimentos de short squeeze. Quando eu pego aqui, ó, tudo isso aqui são movimentos de pessoas que abriram short acreditando na queda do Bitcoin até os 40 mil, até os 50 mil, até os 30 mil. Então, eu não acho provável que o Bitcoin permaneça o ano inteiro em queda para buscar, para continuar dando lucro para esses apostadores de baixa que foram bastante, entendeu? Então, via de regra, o Bitcoin, o ativo tende a buscar liquidez para ambos os lados. Ele buscou liquidez nas regiões abaixo e tem bastante liquidez acima, e eu vejo que é onde seria muito provável que ele voltasse para buscar, que fosse, quem sabe, um pullback até as regiões para trazer mais quedas posterior. Mas eu acredito que não seja provável que de fato já venha a perder esse 60k, busque os 50, 40 agora, porque eu tenho muito mais liquidez acima, como é nítido nesse gráfico aqui, nessa ferramenta do CoinGlass, nas regiões aqui de 76 mil dólares, aqui nos 95, um pouco aqui também nos 85, e no caso dos 100 mil dólares ali, onde mais tem liquidez. Isso eu pego um tempo gráfico de 6 meses para excluir bastante o ruído. Claro, se eu pegar aqui em 3 dias, eu vou ter ainda liquidez nas regiões aqui. Ainda assim, no de 3 dias tem pouco também, mas ainda assim eu teria algumas coisas, ó, mas é ruído momentâneo. Tudo isso aqui seria um ruído momentâneo. Quando eu gosto de analisar em tempos gráficos maiores para excluir um pouco esse ruído momentâneo. Você pega no 3 meses, você vê bastante liquidez acima e basicamente quase nada abaixo. Então, é por conta desse indicador, né, que eu acredito que o Bitcoin tende a buscar liquidez acima antes. Eu tenho uma divisão, eu vejo o Open Interest de uma maneira negativa nesse momento de queda, teve uma piora de fato, mas tudo isso daqui pode ser resolvido de repente com um pullback, o Bitcoin voltando para as regiões acima aqui e limpar todo esse movimento de alta que tivemos do Open Interest. Então, de modo geral, acho que os indicadores de sentimento não estão ruins, com exceção do Open Interest. O Open Interest realmente não está muito favorável. Então precisamos estar de olho, precisamos estar atento no Open Interest, porque se o Bitcoin voltar a trazer quedas, com esses alvos que eu trouxe aqui na casa dos 62 mil dólares, eu acho que a queda fica um pouco perigosa, assim, de fato, porque o Open Interest está subindo junto, e como eu mostrei, via de regra, quando nós temos queda do preço com um aumento de Open Interest, via de regra, as quedas tendem a ser mais fortes. Mas, de modo geral, os outros indicadores estão positivos, eu tenho mais indicador positivo do que negativo nesse momento, então eu sigo ainda otimista. Lembrando que todo esse cenário que estamos agora entra em confluência também com um pouco dessa guerra no Oriente Médio, e nós estamos sim reféns dessa situação. No Twitter do Donald Trump,
pode resolver, pode amenizar, pode trazer uma certa calmaria para o mercado diante de um cenário de incertezas que estão. Então, até mesmo esse padrão de baixa que eu trouxe para vocês, que tem a maior probabilidade de fato de romper para baixo, em quem sabe um Twitter do Donald Trump, do presidente dos Estados Unidos, pode fazer com que esse canal de baixa seja anulado e nós tenhamos altas e rompa para cima essas regiões. Isso já aconteceu diversas vezes, por isso que eu digo que são probabilidades, não são certezas, são estatísticas, né, que nós seguimos, mas para toda regra há exceção, e por isso que é importante que nós tenhamos a nossa estratégia clara de investimento, porque isso está ao nosso alcance. Agora, em relação à geopolítica, o que se passa na cabeça desses governantes, infelizmente isso não está ao nosso alcance, então por isso que nós temos que ter a nossa estratégia. E a minha é essa, como eu disse, como eu já trouxe para vocês. Mas agora me diga vocês, o que vocês acham? Vocês acham que o Bitcoin vai segurar na região de 60k ou vamos perder essas regiões? Vamos buscar ali, quem sabe, alvos dessa bandeira de baixa aí que eu trouxe para vocês. Vamos voltar para os 50, 40 mil dólares. Deixa aqui nos comentários, legal? Então a gente se vê em uma próxima análise. Não se esqueça, dá o like no canal aqui, se inscreva, ativa o sino das notificações, divulga o vídeo para outras pessoas. Eu vou ficar muito grato, vou agradecer demais a vocês, porque eu trago um conteúdo de valor. Eu sei que o conteúdo aqui acrescenta muito na análise de muita gente, entendeu? E eu tenho certeza que pode acrescentar na análise de outras pessoas também e de mais investidores. Então, faça isso, eu vou ficar extremamente grato. A gente se vê em uma próxima análise.